Olá, meu nome é Renata Policarpo, sou especialista em tornar a infância das nossas crianças inesquecível. Hoje vamos falar mais um pouco sobre as habilidades chamadas funções executivas. As funções executivas são ingredientes fundamentais para o desenvolvimento durante a vida. Afinal, aprender não pode se restringir apenas em aprender português, matemática, ciências, não. A gente tem que ter uma habilidade de lidar com o outro, de se relacionar, de estar apto diante de uma dificuldade, de controlar o impulso, e tudo isso ele pode ser desenvolvido também. A habilidade de focar a atenção, de planejar, de monitorar, de trabalhar em equipe, resolução de problemas. Se a gente não consegue desenvolver isso na primeira infância, isso vai resultar em problemas na vida adulta também. Por exemplo, como manter um emprego, como manter um casamento ou até criar filhos, se a gente não tem esse equilíbrio. E essa capacidade de tomar decisão com autonomia, refletir, gerenciar comportamentos e emoções é construída na criança a partir das interações sociais com o meio que ela vive. Uma base sólida da primeira infância proporciona desenvolvimento mais sólido e eficaz. Já uma base fraca deixa a criança mais vulnerável, pois pode acontecer futuros problemas de aprendizagem, comportamento e saúde. Só uma observação importante: o córtex pré-frontal ele não age sozinho, tá? Ele está engajado por meio das interações com as outras partes do cérebro. E é possível considerar 3 dimensões importantíssimas das funções executivas, que apesar de distintas também estão interligadas, que são a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Memória de trabalho permite armazenar, relacionar e pensar informações no curto prazo. Sem essa capacidade, por exemplo, o indivíduo não se lembraria do que estava fazendo após ser interrompido. Sabe quando você passa em algum lugar e precisa gravar aquele número de telefone para poder ligar imediatamente? Isso faz parte da memória de trabalho. Sabe quando você está lá fazendo uma comida e de repente chega uma notificação no WhatsApp e você vai olhar, só que você tem que lembrar depois que faltou sal na comida, e você conseguir colocar esse sal é porque isso faz parte da memória de trabalho também. Ler um texto e manter as informações, por exemplo, eu estou lendo lá um texto e estou fazendo conexões com o que eu já li anteriormente, ou no capítulo anterior, ou na página anterior, fazer essa conexão também. A memória de trabalho é responsável. A memória de trabalho também é responsável pelo cálculo mental. Você precisa fazer uma conta ali rapidamente, resolver um problema que exige várias etapas. Por exemplo, o jogo da dama. Por exemplo, na hora que você joga, a sua tomada de decisão, ela depende da boa execução da memória de trabalho. O controle inibitório possibilita controlar e filtrar pensamentos, controlar o comportamento quando ele é inadequado, ter o domínio sobre atenção e comportamento, conseguir ler um texto mesmo na presença de barulhos incômodos. Então, é aquele tenho que pensar antes de falar, eu tenho que resistir à tentação. Realmente, assim, eu tô aqui, por exemplo, eu tô conversando aqui, tô numa festa bem barulhenta, tá lá rolando a festa, eu tô conversando com os meus amigos ou com a minha amiga, e eu tenho que resistir aos distratores. Envolve atenção seletiva focada, então eu tenho que priorizar na ação. E outra coisa que é uma habilidade do controle inibitório é frear a língua, né? Ela controla nossas emoções mesmo quando a gente está frustrado, né? Tem pessoas que ainda falam assim, né? Eu não consigo disfarçar a minha cara quando eu não gosto de algo, tudo. Aquele que consegue disfarçar tá com o controle inibitório muito bem desenvolvido. Essa habilidade é necessária para o bom funcionamento da memória de trabalho. Ela possibilita manter o foco nas informações desejadas, mesmo na presença de algum pensamento involuntário. Flexibilidade cognitiva, capacidade de mudar o foco e de considerar diferentes alternativas. Permite mudar de perspectiva no momento de pensar e agir, e considerar diferentes ângulos na tomada de decisão. Por exemplo, essa capacidade é fundamental para o indivíduo perceber um erro e poder corrigir. Resumindo, as pessoas nascem já com um potencial genético para o desenvolvimento das funções executivas, mas não podemos esquecer que o ambiente favorecerá muito esse desenvolvimento.
Gostaram do vídeo? No próximo falaremos como podemos contribuir para o desenvolvimento das funções executivas desde a primeira infância. Acompanhe as minhas redes sociais, curta os meus vídeos, se inscreva no meu canal, ative os sininhos para receber as notificações.